muita paz para os nossos corações. Depois de uma leitura dessa, né, doutor Herman aí, nos estimulando a esperança, ao bom ânimo, a não desistir, a fé no futuro. Aí a gente lembra lá da receitinha do que é preciso ser para ser feliz, lá no Livro dos Espíritos. A posse do necessário, consciência tranquila e a fé no futuro. Esse texto vem nos trazer especificamente sobre a fé no futuro. A fé de que lá na frente vai ser melhor, né? Que a felicidade vai sobrepujar as lágrimas do hoje. E que chegaremos lá na frente, olharemos para trás, veremos uma vida de lutas, uma vida de obstáculos, mas eu, né, não desisti. Continuei a prosseguir. Então, né, começar assim é bom, que nos dá esperança para iniciar mais uma semana. Bom, o Livro dos Espíritos de hoje vem falar para a gente sobre, está no capítulo 2, na parte 2, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos, e vem falar sobre a afeição dos espíritos por certas pessoas. São 4 perguntinhas. Não vou entrar muito em anjos da guarda, espíritos protetores, espíritos simpáticos, porque serão temas das próximos 2 domingos. Então, não posso aí entrar muito nesses temas. Mas nós vamos estudar um pouco sobre afeição, um pouquinho sobre sintonia, frequência, né, afinidade, para a gente conseguir entrar no tema específico. Então, a afeição é uma ligação afetiva, um sentimento amoroso em relação a afeto, mas também pode ser uma inclinação, pendor para alguma coisa. Por exemplo, ele tem afeição às artes, ele tem afeição pelo esporte. Então, a afeição é um grau de simpatia que tem raízes profundas no espírito. Então, a gente vem falar um pouquinho de simpatia. Nós sabemos que a nossa mente, ela é uma usina geradora de ondas, com frequências aí peculiares a cada um de nós. O que vai dar a qualidade dessa emissão, dessas ondas, são os nossos pensamentos, são as nossas ações, né? São as nossas emoções. E, uma vez emitido, né, essa onda se exterioriza através do nosso pensamento. Achando uma mente que vibra na mesma frequência, estabelece-se uma afinidade. Para encontrar eco, ressonância numa outra mente, é preciso que os dois vibrem na mesma frequência. Aí, significa o quê? Que tem afinidade de gosto, de pensamentos, de atitude, né? Há uma afinidade. A partir daí se estabelece esse circuito mental, que é alimentado pelas duas mentes, né? Então, a afinidade é uma premissa para a sintonia. Eu preciso ter afinidade com alguém ou com algo para eu me sintonizar aquilo, né? Mas aqui a gente está falando de pessoas. Falando nisso, essa lei da afinidade, Miramês, nas suas questões, né, que ele comenta cada questão do Livro dos Espíritos, tem na internet, Livro dos Espíritos comentado por Miramês. A gente vai lá, clica em cada perguntinha, tem um comentário aprofundado sobre cada pergunta do Livro dos Espíritos, e abre bastante o nosso leque, né, de entendimento. Ele vem dizendo que as pessoas que se afeiçoam conosco, e nós com elas, nos mostram em profundidade o que somos realmente. Se queres conhecer-te a ti mesmo, olha os que estão ligados ao teu coração, que mais ou menos saberás quem és. Então é importante saber as pessoas que nos cercam, né? Eu estou muito ligado a pessoas que gostam muitas das vezes de gerar conflitos, de gerar problemas, né? Estou ligado a essas pessoas. Ah, mas eu não sou igual a ela. Ué, ninguém se sintoniza com quem não tem afinidade. Algo aí você tem também, porque gerou, né, essa aproximação. E essa nossa frequência vibratória que forma a nossa psicosfera mental. Então, daí
vai muitas das vezes a simpatia, a antipatia pelas pessoas. Vamos colocar aqui no plano material. Às vezes nos aproximamos de uma pessoa que não conhecemos dessa encarnação e que automaticamente nós temos uma sintonia, né, uma afinidade ou uma antipatia. E isso é dessa frequência vibratória, ou seja, uma diferença de gosto, de afinidade, de pensamentos, de emoções, né? É isso que, essa lei aí que gera, né, as nossas relações no mundo material e no plano espiritual também. Na pergunta 484, ele vem falando assim: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições, como consequência da conformidade dos sentimentos. Então aqui ele vem falando primeiro que os bons espíritos se afeiçoam com aqueles que são também bons ou que têm possibilidade de se tornar. Então, eles apostam em nós. Eles que já estão lá na frente, que já passaram pelo que nós passamos, sabem das dificuldades do dia a dia, sabem da dificuldade de estar encarnados e mesmo assim estar no mundo sem ser do mundo, apostam em cada um de nós. Nos incentivam, nos orientam, nos estimulam, nos dão mensagens de fé, de bom ânimo, através de uma mensagem de um livro, através do nosso momento de oração, né? Através de um amigo, através de uma palestra, de uma música, sempre nos incentivando a prosseguir. Então, o Cristo, né, Jesus, ele apostou em Maria de Madalena, né? Ele apostou nos apóstolos, ele apostou naqueles que ele curou, porque ele sabia que já estavam no momento de florescer, já estavam no momento, né, de uma maturidade maior e de começar a dar bons frutos. E Jesus aposta em nós, aposta em cada um de nós, porque nos deu a oportunidade de estar reencarnados. Se estamos aqui hoje, é porque tem aí uma pleiade de espíritos apostando em cada um de nós. O nosso anjo guardião, que avalizou a nossa encarnação, que está conosco o tempo todo, os espíritos familiares, os simpáticos, os protetores, tem uma pleiade de espíritos tentando sempre não nos deixar esmorecer, que façamos, né, que levantemos de uma queda, que não esmoreçamos. Sempre venham o quê? Potencialidades em cada um de nós. Mesmo que nós mesmos não vejamos. Eu não vejo em mim potencial. Eu acho que eu não consigo, né? Eu não vou dar conta. Mas eles sabem que cada um de nós pode mais, né? Pode ir mais além. Aquela semente ali pode dar muito mais frutos. E com isso, eles dizem aqui que os espíritos superiores se afeiçoam aos homens que já são viciosos e com aqueles que têm potencial, né, de se tornar. Isso daqui é importante, porque vem falar para a gente um pouco sobre as tentações. Tentações, elas são um recurso que a sabedoria divina emprega para nos dar o conhecimento de nós mesmos. São importantes no nosso dia a dia. São as provações que nós passamos. E nós sempre seremos tentados naquilo que possa despertar em nós o desejo de aceitar o convite. Então, é uma forma de quê? De nos situarmos. Onde eu estou? Quais são os meus pontos vulneráveis? E no que eu já consigo resistir? No que eu consigo dar conta? No que eu já conquistei? Porque até conquistar é difícil. Mas conquistou, a conquista é sua, não se perde. Às vezes a gente fala assim, eu perdi a paciência, porque não conquistou ainda. Porque quem conquistou a paciência não perde mais. Em momento nenhum, em situação nenhuma, em hipótese alguma. Porque já é conquista do espírito, bagagem. Nós estamos no ensaio da paciência. Um dia a gente consegue ter, no outro dia não, né? A gente vai conseguindo, assim, ensaiar um pouco a nossa paciência.
mas um dia vamos conquistar. Então, nós seremos tentados naquilo que temos possibilidade ainda de aceitar. E essas tentações, elas muitas das vezes são muito sutis no nosso dia a dia, né? Ela só vai representar perigo em quem encontre ponto de contato, em quem encontre sintonia. Naquilo que já não temos mais ponto de contato, a tentação passa por a gente, não encontra ressonância, né? Imaginemos nós assim, eu, por exemplo, eu não gosto de azeitona, né? Não gosto de nada prato que tem azeitona. Aí você imagina, eu estou, por exemplo, fazendo uma dieta, tentando controlar a alimentação, porque as taxas estão, né, desreguladas e tudo mais. Aí vem aquele dia que você está assim, desesperado para comer uma coisa diferente. Né, gente, não, eu preciso manter o foco, a persistência. Aí vem alguém e fala assim, Bia, tem um patê de azeitona aqui. Eu não gosto de azeitona. Aquilo aí eu falo, não, obrigada, vou continuar aqui na minha dieta. Foi uma tentação para mim? Não, porque é uma coisa que não encontrou ressonância em mim. Mas se vem alguém me oferecer, por exemplo, uma pizza, opa, acho que até o olho saliva, né? Aí eu vou ter que ser o quê? Mais forte, para dizer não. E a pessoa insistindo, só um pedacinho, só mais um pouquinho, né? E eu forte ali dizendo que não, ou eu cedo ou não. Então, dei um exemplo simples, mas que as tentações, às vezes, são simples do nosso dia a dia. Nós somos tentados na nossa honestidade, nós somos tentados na fidelidade, nós somos tentados na mentira. São coisas simples. E se fizermos um autoconhecimento, uma autoanálise, aquilo que mais aparece de tentação é aquilo que eu preciso mais focar para ser forte. Porque são coisas sutis. Se eu ainda não conquistei ali, né, com veemência a honestidade, vão me aparecer oportunidades de ser desonestos. Com coisas simples. Às vezes um troco a mais que eu recebi na padaria. Uma coisa simples. Às vezes um dinheiro a mais que entrou no meu salário. E eu percebi que o valor não era aquele. E a vontade de ficar quieto é grande, mas não. Não é meu. Tem que voltar para quem é de direito. Coisas simples. Às vezes acontece. Nós estamos, às vezes, num restaurante e pedimos aí a determinados pratos, né, bebidas, e vem lá, né, esqueceram de colocar um suco que eu bebi. E eu verifiquei na hora, ué, cadê o suco que eu bebi? Não está aqui. Uma tentação. Você pode pensar assim, ué, a culpa não foi minha, foi do garçom, o problema é dele. Né? Vai lá para a conta dele. Mas nós que já estamos na proposta, vamos falar assim, não, olha só, esqueceu de colocar um suco aqui, né? Não está certo essa conta, não. São coisas pequenas. Às vezes a oportunidade de, às vezes, com o nosso coordenador, com o nosso chefe, de, né, facilmente, assim, de maneira muito sutil, entregar um colega de trabalho. Muito sutil. Falar, ó, fulano não está fazendo correto. Mas para o quê? Para você lá na frente ter algum privilégio, né, conseguir aquele outro cargo. Coisas muito sutis. Somos tentados no nosso dia a dia na fidelidade, seja ela conjugal, matrimonial, seja ela na fidelidade entre amigos, seja ela na fidelidade aos nossos princípios. Princípios que os nossos pais foram, né, sedimentando em nós e que às vezes aparecem em situações que nos põem à prova os nossos princípios. Eu sei que isso não está certo. Né? E vem aquela tentação, aquela prova, e quem consegue resistir, mesmo perdendo, entre aspas, na matéria, ganha em espírito. Porque é um degrau a mais que sobe, né? É um degrau para a conquista daquela virtude. É tão bom quando a gente consegue olhar e falar assim, não, eu resisti, eu fui forte, perante os vícios de todos os matizes, vícios materiais e vícios morais. Porque quando há a queda, quando há, né, o escorregar ali naquele vício, naquela tentação, nós ficamos mal, né? Com remorso, com o coração pesado, com a sensação de que realmente não fizemos o que era o correto a se fazer. Então, que possamos ser firmes e fortes,
para não deixar, né, para que nessas provas possamos tirar boas notas. Às vezes a vontade de, né, podendo vir às vezes a casa para ouvir uma palestra, tomar um passe, sair daqui mais revigorado para a semana, e às vezes recebemos um convite para naquele horário. Ou então nos chega uma visita, ou então às vezes nós estamos com preguiça, a gente fala, não, olha só, eu vou lá rapidinho e volto, né? Eu vou, mesmo às vezes com dores, com dificuldades, mas venha, né? Porque saímos daqui melhor do que chegamos. Então, é muito bom para cada um de nós. E as tentações, o próprio Jesus, né, nos ensinou lá no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. E para o nosso momento, o dia a dia, que estejamos de frente para uma tentação e com uma quedinha para aceitar, lá no Evangelho, no capítulo 28, tem lá uma prece para não cair em tentação. Então tem o texto e uma prece, importante para nos fortalecer, né, nas situações da vida. Na 485, ele vem falando assim para a gente: é exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? Somente moral? A verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando o espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa inspira pode agregar-se uma reminiscência de paixões humanas. Então, uma afeição pura, uma afeição estritamente moral, ainda é muito complicado, né, no nosso grau evolutivo. Se a gente for lá na lei do amor, no Evangelho, tem lá, no princípio, nós temos instintos, avançados e corrompidos, sensações, né, mais purificados, sentimentos, e o ponto alto do sentimento é o amor. Não o amor, né, nós conhecemos, mas o amor que como um sol, né, que faz a fusão dos seres. Não é esse amor egoísta, esse amor de troca, muitas das vezes, que a gente faz, mas espera receber, ou então a gente aprisiona o outro dizendo que é amor. É um amor ainda rudimentar? Sim, mas ainda muito cheio de apegos, muito cheio de egoísmo, de orgulho, né? A gente precisa purificar, trabalhar mais esse sentimento. Então, o nosso estágio evolutivo, essa afeição pura, ainda é muito complicado. Por isso que ele diz que, às vezes, tem uma afeição, mas tem também outros interesses. Por exemplo, uma relação... Aqui Miramês também vem dizendo que existem afeições que têm suas marcas em paixões humanas de outras épocas, que ainda permanecem vivas, tomando o afeiçoado e enchendo de prazeres, quando esse se afiniza com as vibrações que os sentimentos imprimem. Por exemplo, às vezes uma mãe e um filho se amam ali, né, com todas as dificuldades, mas se juntam às vezes para fazer mal às pessoas, para aplicar golpes, né, para ludibriar pessoas. Existem pessoas que se unem para violência, se gostam, têm afinidade, mas ainda com muitas paixões humanas ao redor. Se aquela afeição continuando e eles conseguindo progredir cada vez mais, aquela afeição vai se tornando mais pura, né, sem aquelas paixões humanas ao redor. Aquela afeição que os espíritos superiores têm para conosco, sem interesse nenhum. Gostam de nós, né, querem nosso bem, mas puramente, né, sem interesse nenhum material. A 486, ele vem falando assim: interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se o que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Então, eles se importam com as nossas situações? Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males, quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirais deles, assemelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita o remédio amargo que o há de curar. Alegrias aqui que ele vem falando são as alegrias espirituais. As alegrias que não foram conseguidos através de nada ilícito, né? Nada que podem nos gerar infelicidade mais tarde.
São as verdadeiras alegrias. Se nós formos lá no Evangelho, no capítulo que fala lá sobre a verdadeira desgraça, ele fala assim: como se reconhece que uma coisa é uma verdadeira desgraça? Ele fala assim: pelas consequências. Pelas consequências daquilo. No nosso olhar, o que é a desgraça? É o sofrimento, é a perda material das coisas, a perda, né, de uma situação, de um emprego, enfim, tudo que no momento nos faz chorar. E o que é alegria na nossa visão ainda? A alegria nossa é a alegria material. É estarmos, né, com dinheiro, é termos lá uma casa boa, um carro, podemos viajar, fazer de tudo o que o dinheiro possa nos favorecer. A gente fala assim: gente, fulano é feliz, né? Fulano é uma pessoa alegre, porque ele tem tudo na matéria. Claro que não nos é ilícito isso. Mas eles vêm falando que aquilo que hoje te causa, às vezes, sorrisos sem base, sem fundamento, é o que vai te causar lá na frente sofrimento. Então, aquilo é uma verdadeira alegria? Não. E aquilo que hoje você está passando por obstáculos, por dores, mas que lá na frente você vai extrair o entendimento daquilo, o aprendizado e ser uma pessoa mais forte, aquilo não é a verdadeira desgraça. Então ele coloca o nosso ponto de vista mais alto um pouco. Por exemplo, estamos aí em época de Olimpíada, um atleta, para ele chegar a um pódio, ele abre mão de muitas coisas. Ele abre mão de uma alimentação, às vezes, muito mais acessível, tem que tudo ser restrito. Ele abre mão, muitas das vezes, de vida social, ele abre mão de aniversários, ele abre mão de um monte de situações. Para a gente, olha só, que sofrimento. Tem que dormir na hora certa, acordar na hora certa, comer aquilo de manhã, não pode fazer isso, fazer aquilo outro. Mas quando ele consegue, lá na hora da prova, executar perfeitamente, conseguir uma medalha, para ele, ali vem a alegria. Ali vem a alegria, vem o resultado de tudo aquele sofrimento. Então é a mesma coisa na nossa vida, né? Não adianta rirmos agora, o riso sem razão, e lá na frente o sofrimento. Então os Espíritos vêm falando o que para a gente? Olha, a gente fica feliz sim, quando é uma alegria espiritual, uma alegria embasada no fazer o bem, uma alegria embasada em vencer as más inclinações, em fazer aquilo que é certo, mesmo que materialmente você não esteja ganhando nada com isso, mas lá na frente isso vai te trazer consciência tranquila, vai te trazer felicidade. Não vão ficar tristes com isso, muito pelo contrário, vão nos dar força, coragem, e resignação. E resignação aqui ele fala também, que tem até uma oração que alguns atribuem a Francisco de Assis, outros autores, mas a essência dela é importante. Que é assim: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não possa ser mudado, aí eu coloco assim, no momento, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então, resignação é isso, é esse acatar ali no momento, aquilo que no momento não pode ser mudado. No momento não pode ser. Talvez lá na frente. Como diz Dr. Erma, aquilo nesse momento está fazendo parte do seu testemunho. Daquilo em que nós, na nossa programação reencarnatória, colocamos para passar. Então a gente pode pensar assim: mas cadê Deus? Cadê os mentores que não tiraram isso da minha vida? Está na hora do seu testemunho. É a hora do seu testemunho. Mudar aquilo que possa ser mudado, diferente de acomodar-se. Diferente de acomodar-se. Senhor, está complicada a vida, Aí fica sentado e não faz nada para mudar. É aquela fé ativa, aquela fé com obras. E é igual aquele aluno, eles ficam tristes quando vê assim: gente, olha lá, fulano está sofrendo tanto, mas não está tirando nada de bom daquele sofrimento. Não está conseguindo extrair dali o bem, não está conseguindo extrair dali o amor de Deus, o objetivo de passar por aquela situação. Ele vai ter que refazer a série. É igual o aluno que está lá, vai para a escola,
não quer aprender, a matéria está ali, aí vem a prova. Vem uma prova, vem duas, tira nota baixa, e aí no final, meu filho, olha, não teve nota para passar por essa situação. Vai ter que refazer essa série. Infelizmente, você vai ter que refazer essa série. Muitas das vezes, situações mais adversas, mais difíceis, mas vai ter que refazer, porque não conseguiu extrair o melhor ali daquela aprendizagem. A 487, né, é a penúltima, ele vem assim: dentre os males, os nossos males, de que natureza são os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os morais? O vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Daí decorre tudo mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. Todos os males que nós passamos, as vicissitudes, as dificuldades, é para nos despertar, para nos fazer acordar para a vida espiritual, né? Porque às vezes estamos aqui encarnados, mas somos como mortos-vivos. Estamos totalmente mortos para a realidade espiritual, para a vida futura. E aí vem as situações para dar aquele balanço em nós, para nos fazer despertar para uma outra realidade. E ele diz que o orgulho, né, e o egoísmo é o que deixa os espíritos, né, os espíritos bons que gostam de nós, tristes. Porque os males da matéria são passageiros. Hoje nós estamos com uma doença, né, com uma dor, talvez amanhã não estejamos mais, e também, se nessa encarnação não nos for possível a cura, um dia, né, quando chegar a hora do nosso desencarne, deixaremos esse corpo físico, e isso vai ser só uma página na nossa vida. Então, não se afligem com isso, não. Se afligem com o quê? Com a dureza dos nossos corações, com o egoísmo, que é filho, né, do orgulho. Todos esses dois sentimentos, que são a chaga da humanidade, eles nasceram de um sentimento natural dado por Deus para cada um de nós, que é o instinto de conservação. O instinto de conservação é extremamente benéfico. Nos faz o quê? Proteger o nosso corpo para que consigamos chegar ao final da nossa trajetória bem, íntegros. Mas nós, em algum período aí, abusamos, exageramos desse instinto de conservação. E aí surgiu o orgulho, que é o quê? A exaltação da personalidade, que é se acreditar realmente superior ao outro. Logo, se eu sou superior, eu sou o melhor, tudo de bom e de melhor tem que ser para mim, em primeiro lugar. Daí nasce o egoísmo, que é o quê? O interesse pessoal. Tudo para mim em primeiro lugar, o outro para depois. E desses dois sentimentos aí, que é a chaga da humanidade, nasce todos os outros frutinhos. O melindre, o preconceito, a inveja, a indiferença, o ciúme, o desprezo, a vaidade, a prepotência, tudo filho do orgulho e do egoísmo. Porque, por exemplo, o melindre, ele é o orgulho na mágoa. Como ousa você falar isso de mim? Eu, uma pessoa tão boa. Como ousa chamar a minha atenção? Como ousa fazer isso? E aí a gente se melindra, né? Não deixa de ser um filhinho ali do orgulho. É preciso que cultivemos a coragem de ser criticados. Porque nós criticamos muito o tempo todo, incessantemente. Mas quando alguém vem se dirigir a palavra a nós, num sentimento de crítica, a gente pula daqui até o teto. Por quê? Se eu me sinto superior, quem é você para falar de mim? Quem é você para falar isso de mim? Né? Analisa as críticas, pode extrair coisas, substratos ali para a sua transformação moral importantes. E às vezes o outro que não faz uma crítica, né, contribui menos do que aquele que nos mostra ali, ó, todos os nossos defeitos ali, ó, na mesa. Ó, você é isso.
Aquilo que não for compatível com a verdade, despreza. Não, isso daqui não é verdade. Mas isso daqui, olha, eu acho que eu tenho uma pontinha disso. Então, não desprezemos as críticas, vamos analisar, peneirar, né? Será que fulano não tem razão realmente? Poxa, não é a primeira pessoa que fala isso para mim. Já é a segunda, terceira, quinta, e eu sempre negando que eu não sou assim. Ué, todo mundo está enxergando uma coisa que não é? Todo mundo quer o meu mal? Né? Analisa. Às vezes é só o orgulho tapando a sua visão, para você não enxergar aquilo. O preconceito, né, é o orgulho nas concepções. Se eu me acho melhor, logo a minha opinião é a mais importante. Se você tem a sua opinião é menor do que a minha. Porque eu sou orgulhoso e a minha opinião é a que vale. Então, desconstruir, né, os nossos pré-conceitos, né, o que vem antes de um conceito, é o quê? Tarefa para o dia a dia. É tarefa, é exercício para cada um de nós. Porque desconstruindo isso, nós vamos diminuindo o orgulho e o egoísmo. E como que a gente consegue diminuir esses vícios? Trabalhando a virtude contrária. Dizem, né, tem um ditado popular, que nós temos 2 cachorrinhos dentro do nosso coração, 2 cães. Um bravo, aquele que assusta todo mundo, morde, só olhar para ele já tem medo. E o outro que é manso, pacífico, agradável. E aí perguntaram assim, mas os 2, como é que eles vão conviver? Né? Quem vai ganhar aí essa luta? Aí o sábio falou, né, para o discípulo que perguntou, aquele que eu alimentar. Aquele que eu alimentar é o que vai tomar meu coração. É o que vai tomar conta do meu coração. Então, eu só consigo combater, não adianta eu combater o mal que tem em mim, os vícios que tem em mim. Vamos alimentar o bem, alimentar as virtudes, alimentar o propósito, alimentar o esforço. Porque aí, por exemplo, se hoje o orgulho toma ali 80% do nosso coração e a humildade 20%, eu trabalhando a humildade, chegando ela em 40%, o orgulho diminui para 60%. E trabalhando mais a humildade, daqui a pouco ela toma conta do meu coração. E a humildade é o quê? É nós, né, verdadeiramente nos acharmos e nos sentirmos iguais aos outros. E aí vem a lei da reencarnação, tão bem explicada pela doutrina espírita, dizer assim, olha, se você está orgulhoso por causa da sua posição social de hoje, saiba que talvez mais lá na frente, nessa próxima encarnação, aquilo possa ser tirado seu, ou em encarnações futuras, você vir numa posição totalmente contrária. E aí você vai sentir na pele, né, aquela dificuldade e vai, né, ir trabalhando a sua humildade. Então, a mensagem dos espíritos para a gente é o seguinte, não foca no que você precisa tirar de dentro do seu coração. Foca naquilo que você precisa angariar, né? A centelha divina que você precisa regar. Nós temos todos esses sentimentos bons dentro do nosso coração. É preciso só o quê? Regar essas sementinhas, que elas vão florescer e tomar conta, né? Vão dar bons frutos, vai ser uma árvore frondosa que vai fazer sombra aos viajores e alimentar as pessoas. Então é importante para a gente. E a última, ele fala sobre os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? Claro. Né? Sem dúvida, e quase sempre vos protegem. São sensíveis à afeição de que lhe conservamos? Muito sensíveis, mas esquecem-se dos que os olvidam. Então, nós temos muitos afetos conosco. Os afetos dessa vida, os afetos de outras vidas, né? Claro que é porque a parente vai seguir junto. Não, só vai seguir junto aqueles realmente ligados pelo laço do coração, pelo laço do sentimento. Aonde a afeição for verdadeira, aquele que você tiver afinidade, vocês vão seguir junto. Aquele outro que não, pode mais tarde trabalhar essa afinidade, né? Mas esses espíritos que foram nossos familiares, nossos amigos, eles nos devotam
nos devotam amor, nos devotam carinho, nos devotam bons sentimentos. Daí a importância de fazermos amigos no nosso dia a dia, por onde passarmos. Porque os amigos sempre nos ajudam. Tanto os materiais, né, os encarnados, que nos socorrem num momento e outro, tanto nos desencarnados. E cada vez que fazemos o bem a alguém, aqueles espíritos amigos daquela pessoa também se tornam nossos amigos. Por quê? Ficam felizes pelo bem feito, né, ao seu protegido. Então, quanto mais bem fazemos, mais amigos nós angariamos, mais amigos nós conseguimos fazer. Isso é importante, né? Evitar desafetos e fazer amigos. Está aí o nosso objetivo maior de vida. Que o Senhor possa nos abençoar nessa tarde e noite de hoje. Muita paz para todos.